gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Quero ler com vocês hoje Gênesis 22, a partir do versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Aqui nós vemos um posicionamento de Abraão. Eu vejo assim, alguns pastores falando que Deus ele não queria Isaque. Ele queria o coração de Abraão de novo para ele. Porque quando Abraão recebeu a bênção que é o filho, o coração dele se voltou completamente para aquele filho. E não é assim que acontece com a gente? A gente recebe bênçãos, e a gente se volta para aquelas coisas, para aquelas pessoas e deixa Deus, e esquece de Deus. E deixa Deus em segundo, terceiro, quarto plano. Às vezes você se afasta completamente do Senhor, depois que você encontra prosperidade, depois que você encontra um bom emprego, o emprego dos seus sonhos, você almejou tanto, você sonhou tanto, você correu atrás, você pediu a Deus, você fez isso, fez aquilo em busca e está ali diante de Deus direto, buscando a Deus direto, porque você queria aquela bênção, você queria aquele emprego, você queria uma mudança de lugar, seja lá o que for. E quando você consegue aquilo, quando Deus te dá aquilo que você tanto almejou, tanto pediu, você se afasta do caminho do Senhor, você se afasta do Senhor, você se esquece de Deus. Eu não digo você, nós somos assim, nós precisamos vigiar 24 horas e não somente buscar Deus quando a gente precisa de coisas, quando a gente está passando necessidade, quando a gente está no aperto, quando a gente está enfermo. Não buscar Deus só nessa hora, mas buscar ao Senhor, porque Ele é a razão da nossa vida. E principalmente nos tempos de alegria, no tempo de prosperidade, buscar mais ao Senhor, porque aí você vai ser grato, aí você vai buscar com gratidão ao Senhor, sem pedir nada. A gente pede muito, não que você não possa pedir, você pode pedir, mas às vezes você esquece de simplesmente desfrutar das presenças do Senhor, desfrutar do momento com Ele, desfrutar de estar ali com Deus, de aprender mais dele, para ficar pedindo. A sua oração, muitas vezes, é só pedir, você não consegue agradecer. É uma lista enorme de coisas que você está pedindo ao Senhor. Então não é uma oração, é uma petição, né? A gente pede e esquece do principal, que é estar com Deus, viver aquele momento. E isso aconteceu com Abraão com relação a Isaque. Ele se voltou completamente para o filho. E o que Deus queria era Abraão de volta. Ele queria que Abraão colocasse Deus na posição que realmente ele tem.
do meu Pai, do meu Senhor, do meu Deus. E não deixar nada tomar essa posição. Nada, nem ninguém nesse mundo pode tomar a posição que Deus tem na sua vida e na minha vida. A Nívia Soares, ela lançou uma canção que chama Jirê. Jirê significa provedor. Jeová Jirê, o Deus que vai prover aquilo que você precisa. E a canção diz assim: não serei mais amado do que eu já sou. Não dependes de mim. Nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Na tempestade estou, mas não vou parar. Ouço tua voz chamando o meu nome. Como um vento a soprar, atravessas o oceano para eu não me afogar. Nunca tão perto como agora estás. Tu és Jirê, és tudo para mim. Jirê, és tudo para mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu és Jirê, tudo para mim. Para sempre serás tudo para mim. O que eu sinto aqui não quero esquecer. Do alto da montanha posso ver tão claro o teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que eu sinto aqui eu não quero esquecer. Tu és Jirê, és tudo para mim. Jirê, és tudo para mim. Eu já sou amado, já fui escolhido, eu sei quem eu sou, e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino, completo sou. Obrigado, Jesus. Eu já sou amado. Nada que você fizer vai mudar quem você é para Deus. Você é o filho amado. Tanto que ele, assim como Abraão, né, que foi ali, levou Isaac, estava disposto a sacrificar, esse sacrifício ali que Abraão levou, nos remete a Jesus. Por quê? O sacrifício maior Deus fez, porque ele enviou o seu filho e ele morreu naquela cruz, foi sacrificado naquela cruz, simplesmente por amor à minha vida e à sua vida. Simplesmente para restaurar o relacionamento meu com ele, o seu relacionamento com ele. Então aqui nós vemos Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus provedor. Então assim, você não precisa fazer nada para poder ele prover na sua vida. Não é pelo seu muito fazer, não é pelas suas obras, é pela graça. É porque o sacrifício já foi pago naquela cruz. Então assim, o que você tem que fazer? Simplesmente colocar Jesus na posição, colocar Deus na posição, Jesus na posição que ele tem que ter na sua vida. Primeiro, primícia. Ele tem que ser primícia na sua vida. A primeira coisa que você vai buscar. Não deixar ninguém, nem nada, tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque senão vai acontecer igual aconteceu com Abraão. Deus vai provar você. Porque ali foi uma prova da importância. Abraão, que importância eu tenho na sua vida? Até que ponto você está disposto a ir por mim? Que lugar você tem me colocado na sua vida? É a pergunta que Deus faz para você hoje. Qual a posição que Deus tem hoje na sua vida? O que tem mais importância? O seu emprego? A sua casa? O que tem mais importância hoje? O que é primordial para você hoje? Não pode ser nada nem ninguém além de Deus. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o motivo da sua alegria. E as outras coisas são outras coisas que o Senhor vai te dar, que o Senhor vai acrescentar e vai ter bênção sobre você e vai ter, assim como a gente viu nessa canção. Tu és Jirê, és tudo para mim. Para sempre serás tudo para mim.
Deus está nessa posição na sua vida hoje. Eu quero te levar para este lugar para refletir qual a posição que Deus tem na minha vida hoje. Em que lugar o Senhor está na minha vida hoje? Ele é o primeiro? Essa pergunta eu deixo para você hoje. Qual a posição que Deus está hoje na sua vida? Você pode cantar? Tu és Jirê, és tudo para mim, para sempre serás tudo para mim. Isso é real na sua vida? Ele é tudo para você? Porque Ele é o Deus provedor, sim. Ele vai providenciar tudo o que você precisa, sim. Mas quando você busca em primeiro lugar a Ele, o seu motivo de alegria, o seu motivo de adoração é o Senhor. As outras coisas vão ser acrescentadas. Deus vai prover, sim. Deus proverá. Senhor, o Jeová Jirê, Ele proverá sobre a sua vida tudo o que você precisa. Mas no momento certo, quando você colocar Ele na posição certa na sua vida, ser primeira coisa, ser a primeira coisa, ser a razão da sua vida, ser o seu respirar, a sua alegria, as outras coisas tomarem as posições que tem de outras coisas. E o Senhor está ali no topo da sua vida, ser realmente a razão da sua vida, ser realmente tudo para você. E você vai poder dizer: Tu és Jirê, és tudo para mim. Jirê, és tudo para mim. E eu declaro aqui hoje que Ele é tudo para mim. Você pode falar a mesma coisa? Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é o meu respirar. E eu quero declarar aqui hoje o meu amor pelo Senhor. Simplesmente assim. Foi o que Abraão fez. Abraão ali estava disposto a sacrificar o seu filho e declarar: o Senhor é tudo para mim. Porque ele sabia que Deus poderia, mesmo se ele sacrificasse o seu filho, Deus poderia ressuscitar Isaac. Assim é comigo e com você. Então coloque Deus na posição certa na sua vida. Amém? Amém.